Pessoal, tudo bom? Mais uma vez com vocês para a gente dar continuidade em nossa correção. Nós vamos dar continuidade da correção de pré-história, né? Nós paramos na quarta questão e agora nós vamos responder e corrigir as outras questões. Pessoal, qualquer dificuldade que vocês tiverem, vocês mandem essa dificuldade no grupo e a coordenação passa para mim e aí eu faço uma aula falando sobre a dificuldade de vocês, ok? A quinta questão diz assim: foi fator decisivo para a sobrevivência dos povos do período neolítico. O que era o período neolítico? Foi um período onde o ser humano ele passou de ser nômade, ou seja, de viver andando nos locais, como era o nômade. Ele chegava aqui em uma região, exauria, acabava com todos os recursos naturais, animal, água, árvore, acabou aqui, ele ia para outro local. Quando ele deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, ele vai começar a ficar mais tempo no mesmo local. E o que é que isso significa? Ele vai procurar um local onde tem maior quantidade de alimento, melhor proteção, água com facilidade. E isso só foi possível devido a um avanço tecnológico. Aí a questão está querendo saber qual foi esse avanço tecnológico. A letra L diz assim: a utilização de metais como cobre e bronze. Não foi no Neolítico, isso aí foi mais na frente. B. O nomadismo típico dos povos caçadores e coletores. Ele era nômade no Paleolítico e não no Neolítico, que a gente quer. Letra C. A Revolução Agrícola. Bora ver. Letra D. A Revolução Urbana e a formação dos impérios tecnocráticos. Revolução Urbana era a criação das cidades. E não foi nesse período que criou as cidades, foi muito depois. Letra E, a formação das religiões monoteístas. Não foi também, porque nesse período as religiões ainda não estavam claras, elas não estavam formadas. Então o que facilitou o ser humano a ficar no mesmo local foi a Revolução Agrícola. Foi o plantio, que é a letra C. Foi o plantio, por quê? Porque agora eles não precisavam mais viajar para conseguir alimentos. Eles começaram a plantar o seu alimento e mais, a criar animais. Porque com a criação de animais eles não precisavam também a caça. Caçava, coletava alimentos, mas eles já plantavam. Então o que possibilitou a vida do homem, não é? No Neolítico foi a Revolução Agrícola, letra C. A sexta questão ele diz assim: na pré-história encontramos fases de desenvolvimento humano. Qual a alternativa que apresenta características das atividades do homem na fase neolítica? Ele quer saber como é que o homem era na fase neolítica. Aí tem letra A. Os homens praticavam a economia coletora de alimento. Coletar é você sair para pegar alimento em qualquer lugar. E não era mais assim. No Neolítico eles já tinham o quê? A agricultura. Então eles ficavam paradinhos lá. Letra B. Os homens fabricavam seus instrumentos para proteção, para obtenção de alimentos e abrigo. Também não era uma das características. Letra C. Os homens aprenderam a controlar o fogo. Controlar o fogo bem antes. O fogo foi controlado no período paleolítico, que é chamado também de período da pedra lascada. Letra D. Os homens conheciam uma economia comercial e já praticavam os juros. Também não. Não tinha nem moeda, como é que ia ter juros? Como é que ia ter capital? Letra E. Os homens cultivavam plantas e domesticavam animais, tornando-se produtores de alimentos. Pronto, é a letra E. É a mesma coisa da quinta questão,
que aqui foi a Revolução Agrícola. Aqui ele está fortalecendo essa ideia da Revolução Agrícola, onde o homem plantava os alimentos, certo? Letra E. E criava os animais, como eu falei para vocês. A sétima questão é uma questão assim. Ele vai falar... Cadê a sétima questão? As pinturas rupestres são evidências materiais do desenvolvimento intelectual dos seres humanos. Embora tradicionalmente estudadas por arqueólogos, elas ajudam a redefinir a concepção de que a história se inicia com a escrita. Ó, esse período que nós estamos estudando é pré-história. O que é que significa esse período? Que é um período que veio antes da história. E como é que eu digo que uma história veio antes da outra? Porque o ser humano, ele define história quando aparece a escrita. Só que a pintura dos homens da caverna, elas contam também como esses homens viviam, que mostra eles caçando, mostra eles pescando, mostra alguns animais. Então, mesmo que não era escrita, mas é uma história. Então, essa ideia de pré-história do aparecimento da escrita está sendo repensada. Aí ele coloca aqui cinco opções. A letra A, ele diz assim: funciona como códices velados de uma comunidade à espera de decifração. Códigos velados. Então, o que seria isso? É porque a gente ainda não tem tanto material para definir e padronizar as pinturas rupestres, para falar, não, eles viviam assim, 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 assim. Então, fica meio vago. Né? A letra A está falando isso. A letra B expressa uma concepção de tempo marcada pela cronologia. Né? Então, essas pinturas rupestres, ela mostra o passado tempo ou mostra um período só? Vamos para a letra C. Indica o predomínio da técnica sobre as forças da natureza, ou seja, como eles construíram casas para se proteger da natureza, da chuva, do clima, né, das tempestades. Vamos ver a letra D. Atestam as relações entre registros gráficos e mitos de origem. Então, essas pinturas rupestres seriam os registros gráficos e os mitos de origem. Bora ver. Letra E. Registram a supremacia do indivíduo sobre o membro do seu grupo. Mostrava lá quem era o chefe, quem era subordinado, quem era escravo. Nessas pinturas mostram. Então, dessas opções aí, a correta é que essas pinturas rupestres funcionam como códices velados de uma comunidade à espera de decifração. Por quê? Porque nós temos a informação, mas nós não sabemos como observar essa informação. Então, a sétima questão é a letra A. Vamos para a oitava e última questão. A oitava questão, ele diz assim, ó: o estudo da pré-história abrange um longo período da história humana. Uma das periodizações mais conhecidas distingue pelo menos dois grandes períodos. Sobre esses períodos e suas distinções, é incorreto afirmar. Então, os dois grandes períodos é o Paleolítico, que é chamado de período da pedra lascada. Por que tem esse nome? Porque os homens que viviam nesse período, eles batiam uma pedra na outra, quebrava e utilizava aquelas pontas das pedras para quê? Para cortar o alimento, para cortar carne de animal, servia de arma, eles usavam esse pedaço de pau, pedaço de ossos. Então não tinha uma tecnologia mais avançada. Já no período neolítico, que é chamado período da pedra polida, eles começaram a fabricar os utensílios.
Ele pegava uma pedra que estava lascada, ele polia, fazia uma ponta. Ele pegava uma madeira, fazia uma ponta para arma. Tá entendendo? Então eles começavam a criar, a utilizar a tecnologia para uma melhor condição de vida. Fazia um arado para cultivar a terra. Então ele quer a alternativa que é errada. Ele diz assim, a letra A. No período denominado como Neolítico, dá-se a descoberta e o controle do fogo, uma das maiores conquistas do período, que permite aos seres humanos a fundição dos metais. Então, ó, ele está falando que nesse período descobriu o fogo. Beleza. Só que ele iria utilizar esse fogo para pegar os metais e transformar em armas. Olha o que, é que ele está falando aí no Paleolítico, lá no iniciozinho. B. De modo bem geral, o período Paleolítico está na sociedade de caçadores e coletores, assim como o período Neolítico está para a agricultura e a criação de animais. Essa é uma definição dos dois períodos, do que foi Paleolítico e do que foi o Neolítico. Então é verdadeira. Letra C. Tanto o termo Paleolítico quanto o Neolítico refere-se à forma de datamento da pedra. Isso aqui, Paleolítico, período da pedra lascada. Neolítico, período da pedra polida. Verdadeira, letra C. Letra D. O período denominado como Paleolítico inicia há aproximadamente 4 milhões de anos atrás, 4 milhões, e se estende até cerca de 10 mil anos. Correto também. E letra E. O período denominado Neolítico se inicia aproximadamente 8 mil anos antes de Cristo e se estende até aproximadamente 4 mil anos antes de Cristo. Verdadeiro, porque depois de 4 mil anos antes de Cristo é o próximo assunto da gente, que são as primeiras civilizações, certo? Então a proposição errada é a letra A. Ela está praticamente toda correta. O único problema é no finalzinho, que ele fala assim, ó, que permitiu aos seres humanos a fundição dos metais. Não. A descoberta do fogo permitiu a proteção e a transformação do alimento. Antes eles ingeriam o alimento cru. Agora eles estão ingerindo o alimento assado. E o que é que isso muda? Aumenta a expectativa de vida. Então perceba, eu tenho um grupo com 40 pessoas. Antes do fogo, essas pessoas viviam até os 20, 21 anos. Depois do fogo, elas passam a viver até 30, digamos. Não é isso tudo. 30 anos. Então, se eles vivem mais tempo, eles se reproduzem mais, a população cresce. Se a população cresce, eles caçam mais, se defendem melhor e a tendência é dos grupos irem crescendo. Certo? Então, pessoal, a proposição correta, ou melhor, a incorreta, que ele está querendo a incorreta, é a letra A. Gente, com isso nós chegamos ao final, né, de período da pré-história. E a próxima aula nós iremos trabalhar com as grandes civilizações, as primeiras civilizações, ok? Até lá, obrigado para vocês, tenham bons estudos e as dificuldades que vocês tiverem em relação às 4 questões, vocês podem mandar no grupo, que aí eu faço uma outra aula tirando essas dúvidas, ok? Abraço e até a próxima aula.